de Jonas. Glória a Deus, profeta Jonas, no capítulo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Uma mensagem bem conhecida, né? De toda a igreja, de todo o povo. Amém. Todos conhecem aí, né, o profeta Jonas. Glória a Deus, aleluia. Mas o Senhor tem colocado no meu coração nesta noite esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Jonas no capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todos encontraram? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Jonas no capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Chope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Glória a Deus. Jesus querido, Senhor amado, Deus de poder, nós encontramos aqui, Senhor, diante da tua palavra, Jesus querido. Senhor querido, nós te louvamos, fala conosco através da tua palavra. Revela a tua palavra nesta noite, meu Pai, para nossos corações, para nossas vidas. Que nós venhamos ser edificados, Senhor, com a tua palavra, meu Pai. Que nós venhamos sair daqui cheios, Senhor. Oh, Pai querido, alegre o nosso coração na tua presença. Venha nos exortar se for necessário, meu Pai. Mas fala conosco, meu Deus, pois nós queremos ouvir a tua voz nesta noite. Em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com as palmas nesta noite? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória a Deus. Louvado seja Deus. O Senhor, né, ele chama Jonas, ele dá uma ordem para Jonas. Aleluia. Para Jonas ir na cidade de Nínive. Aleluia. Nós sabemos que Jonas, né, ele estava ali, ele viveu ali durante o reinado de Jeroboão II. Louvado seja Deus. E ele provavelmente era ali da cidade de Gaste. Ele vivia ali. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor ali chama ele para ir na cidade de Nínive, que ficava na Síria. Louvado seja o nome do Senhor. E ele conhecendo, aleluia, ali a fama, né, da cidade de Nínive. Glória a Deus, aleluia. E ele sabendo também que Deus é um Deus misericordioso, que perdoa os pecados. Louvado seja Deus que transforma a vida do homem. Louvado seja Deus, ele não quis. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não foi, irmão, não é porque ele estava com medo. Louvado seja Deus. Ele não foi porque ele queria que o povo de Nínive morresse por causa da sua fama. A palavra do Senhor diz que quando os profetas iam na cidade de Nínive, o povo ali matava os profetas, era os povo bárbaro, mal mesmo, fazia muitas maldades, muitas coisas terríveis ali. Louvado seja Deus, e por causa da sua fama, Jonas, aleluia, louvado seja Deus, tentou fugir ali dos olhos do Senhor, para que aquele povo não viesse se arrepender, para que o Senhor não viesse ter misericórdia ali daquele povo. Jonas pensou assim: olha, o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, deu 40 dias ali para aquele povo se arrepender. Se o povo não se arrepender em 40 dias, o Senhor falou que vai destruir aquela cidade. Então eu vou fugir. Glória a Deus, aleluia. De repente ele pensou assim: vou esperar dar os 40 dias. Louvado seja Deus, para ver se Deus destrói aquela cidade. Louvado seja o nome do Senhor, e depois eu volto. Glória a Deus, por causa da maldade daquele povo. Louvado seja Deus, né? Então ele vai
aleluia, louvado seja Deus, compra ali a sua passagem para fugir ali, aleluia, aleluia, da sua missão. Glória a Deus. Eu quero te dizer nesta noite que ninguém foge, aleluia, da missão. Quando Deus tem uma obra na tua vida, quando Deus tem um chamado na tua vida, louvado seja Deus, não adianta você fugir, não adianta você querer desviar do caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Pode passar 1 ano, pode passar 2 anos, pode passar 3 anos, aleluia, mas você vai voltar para onde Deus quer, aleluia, fazer aquilo que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. E Jonas ali pagou ali a sua passagem com seu próprio dinheiro. Louvado seja Deus, ele comprou a sua passagem da desobediência. Louvado seja Deus, porque no momento que ele agora não obedece a palavra do Senhor, ele se torna um desobediente. Louvado seja Deus, ele quer fugir, aleluia, daquilo que Deus mandou lhe fazer. Louvado seja Deus, irmão, nós não podemos, aleluia, fugir daquilo que o Senhor manda nos fazer. Nós devemos obedecer a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, não importa, aleluia, onde for, não importa, aleluia, se você tem que andar muitos dias, não importa se você tem que pegar um avião, se você tem que andar de navio, se você tem que andar a pé, de bicicleta ou de ônibus, não importa. Louvado seja Deus, o importante é obedecer a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Sabe por quê? O obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém. Quantos hoje têm feito sacrifício de tolo e não têm obedecido a palavra do Senhor? Quantos hoje têm feito voto de tolo? Voto para Maria, para Pedro, para João, aleluia, para todo tipo de santo. É, aleluia, louvado seja Deus, é sacrifício de tolo. Louvado seja Deus, porque os santos não podem fazer nada por nós. Quem pode fazer é somente Jesus. Aleluia. São votos de tolo, são sacrifícios de tolo. Louvado seja Deus. Então Jonas paga ali a sua passagem. Louvado seja Deus para fugir. Louvado seja Deus, mas ele, sabendo, aleluia, que diante dos olhos do Senhor ninguém se esconde, mas mesmo assim ele foi. Mesmo assim, aleluia, louvado seja Deus, ele entrou ali naquele navio e ainda foi dormir. Louvado seja Deus, olha a situação dele. Louvado seja Deus, e disse: não, eu agora estou na boa. Amém. Eu agora estou neste navio, eu já estou em alto mar, eu vou dormir. Louvado seja Deus, eu vou descansar. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, tome cuidado, louvado seja Deus, aleluia, porque o nosso descanso não é aqui. Louvado seja Deus, o nosso descanso é com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Muitos estão dizendo aí: olha, eu vou descansar da minha caminhada, vou tirar um cochilinho, vou dar uma dormidinha. Louvado seja o nome do Senhor, vou tirar umas férias lá, ó, aleluia, de obreira. Vou tirar minhas férias lá, aleluia, louvado seja Deus, de evangelista. Louvado seja Deus por esse tempo. Louvado seja Deus, mas não podemos fazer isso. Glória a Deus, porque o Senhor há de cobrar de nós, irmão. Porque as almas estão sofrendo, as almas estão perecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos estar alerta a todo momento, estar vigilante a todo momento, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Me chama a atenção, aleluia, que muitos têm sido como Jonas no dia de hoje. Estão gastando dinheiro naquilo que não é do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Gastando dinheiro com bijuteria, gastando dinheiro, aleluia, com joia, aleluia, com jogos, com prostituição. Louvado seja Deus, com todo tipo de coisas que desagradam o Senhor, aleluia. Ele comprou a sua passagem com seu próprio dinheiro, irmão, para fugir, aleluia,
para desobedecer a palavra do Senhor, porque ele sabia que Deus era justo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele esqueceu, aleluia. Glória a Deus, que quando o Senhor manda você fazer, aleluia, você tem que fazer, aleluia. Louvado seja Deus. E ali começa ali um grande vento, uma grande tempestade, naquele mar. E vai passando os minutos, aleluia, o mar vai ficando com mais força, mais agitado. E aquele povo agora começa a ficar preocupado, começa a jogar tudo que estava ali naquele barco no mar para ver se aliviava, para ver se o barco não afundava. E mesmo assim continuava, aleluia, louvado seja Deus cada vez mais, aleluia, agitado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que muitas vezes nós entramos numa luta, irmão, por desobediência. Louvado seja Deus, muitas vezes o ser humano passa por uma dificuldade, passa por uma luta porque desobedece a palavra de Deus, aleluia. Louvado seja Deus, quer fazer no teu próprio querer, quer fazer com as suas próprias mãos, aleluia. Louvado seja Deus, e tem que pagar um preço por causa da sua desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas vezes, aleluia, o Senhor manda, aleluia, louvado seja Deus, e nós não queremos obedecer, e depois nós viemos pagar o preço, e nós ficamos reclamando: Senhor, por que isso vem sobre a minha vida? Por que está acontecendo isso? Porque eu estou vivendo assim? Louvado seja Deus, porque o Senhor permitiu. Louvado seja Deus, por causa da desobediência do ser humano, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E aqueles homens ali lançando sorte, caiu sobre a vida de Jonas. E ali eles acordaram Jonas e perguntaram ele o que ele estava fazendo ali, de onde que ele era. E ele disse: eu estou fugindo de Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Jonas disse: olha, lança-me sobre as águas. E aqueles homens, irmão, não queriam lançar ele imediatamente. Louvado seja o nome do Senhor. Eles pediram por misericórdia, mas eles viram que nada ali acontecia, que as ondas estavam cada dia pior, cada hora, cada minuto pior. Então eles pegam, lançam Jonas nas águas. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que ele viu um grande peixe para engolir Jonas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que ele fica ali 3 dias, aleluia, no ventre do peixe. Glória a Deus. E ali ele se arrepende, e ali ele ora a Deus, aleluia, louvado seja Deus, e diz: Senhor, louvado seja Deus, se o Senhor me livrar, louvado seja o nome do Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. Louvado seja Deus. Então o peixe, aleluia, louvado seja Deus, volta, deixa Jonas ali na areia. Ele não deixa Jonas dentro de Nínive não, irmão, bem longe. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia de caminhada para chegar em Nínive. Agora tu imagina, louvado seja o nome do Senhor. Agora ele começa a caminhar o dia inteiro para chegar na cidade de Nínive. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor, aleluia, para a cidade de Nínive era para que aquele povo viesse se arrepender, porque se eles não se arrependessem em 40 dias, Deus ia destruir a cidade de Nínive. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jonas começa a entrar ali pela cidade e pregar a palavra do Senhor, aleluia, mostrar para eles que só Jesus é o caminho. Louvado seja Deus, que só o Senhor ele liberta, que só o Senhor é salvação, aleluia. Louvado seja Deus, que aquilo que eles estavam fazendo
estavam desagradando a Deus, estava chegando, aleluia, com cheiro, aleluia, louvado seja Deus, com cheiro nos narizes de Deus, aleluia, por causa do pecado. Louvado seja Deus por causa do derramamento de sangue. Louvado seja Deus, e Jonas ali agora caminha mais 3 dias. Aleluia, no meio daquela cidade de Nínive. A palavra do Senhor diz que para atravessar a cidade, ele levou 3 dias. Tu imagina? Você teria coragem? Louvado seja Deus de caminhar durante 3 dias. Aleluia, anunciando a palavra do Senhor. Aleluia. Pregando a palavra do Senhor, a palavra de arrependimento, a palavra de renúncia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa: eles não fizeram nada com Jonas, tu sabe por quê? Porque quem mandou ele ali foi Deus, aleluia. Então quando Deus mandar você ir, vai, não teme o homem. Louvado seja Deus, porque é Deus que vai na tua frente, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Nós sabemos ali, aleluia, que a fama daquela cidade era ruim, matava os profetas. Louvado seja Deus, mas eu quero te dizer que quando Deus manda, aleluia, louvado seja Deus, o inimigo não pode tocar em você. Louvado seja Deus, quando o Senhor manda, aleluia, louvado seja Deus, o inimigo tem que recuar, porque a ordem de Deus não é a ordem do homem. Aleluia, louvado seja Deus. Quando o homem vai fazer para si próprio, quando o homem, aleluia, vai sem a direção de Deus, aleluia, vai de qualquer maneira, a tendência é perecer, a tendência é ser derrotado. Louvado seja Deus, mas quando ele vai na direção de Deus, aleluia, o Senhor vai abrindo os caminhos, o Senhor vai abrindo o mar. Louvado seja Deus, o Senhor vai jogando as muralhas por terra. Louvado seja o nome do Senhor, e a vitória é garantida. Glória a Deus, porque é o Senhor que está na peleja, é o Senhor que está na frente, aleluia. E hoje o que nós vemos são homens covardes, são mulheres covardes. Louvado seja Deus, que tem medo de pregar a palavra do Senhor. Aleluia, que tem medo de abrir a sua boca e dizer: ei, se arrependa enquanto há tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Busca o Senhor enquanto há tempo. Hoje o Senhor ainda tem nos dado um tempo, porque nós estamos no tempo do fim. Amém, Jesus. Louvado seja Deus, e este tempo é o tempo de pregar a palavra do Senhor, aleluia. Louvado seja Deus, muitos estão dizendo: olha, no dia de hoje, o povo não quer mais ouvir a doutrina. No tempo de hoje, as pessoas não querem mais se converter a Deus. Se nós formos olhar para este lado, se nós formos pensar por este lado, nós vamos ficar desanimados. Louvado seja Deus. Nós vamos pensar assim: para que eu vou? Se aquele povo não quer se converter, para que eu vou na casa daquele homem? Se ele não quer deixar as drogas, se ele não quer deixar a prostituição. Louvado seja Deus, mas você que é homem de Deus, mulher de Deus, aleluia, nós não podemos pensar assim, aleluia. Tu sabe por quê? Aleluia. Porque quem faz a obra é o Senhor. Quem opera o milagre é o Senhor, aleluia. É o Senhor que tem poder de libertar o traficante. É o Senhor que tem poder de libertar a prostituta. É o Senhor que tem poder de libertar o viciado. Louvado seja Deus, o assassino. É o Senhor que tem poder para mudar a vida, mudar a história, para mudar o cativeiro daquela pessoa, aleluia. Louvado seja Deus. Muitos podem pensar assim: mas eu tenho pregado a palavra do Senhor, eu tenho feito evangelismo e eu não tenho visto resultado. Louvado seja Deus, eu quero te dizer nesta noite que mesmo que a terra esteja dura, esteja seca, louvado seja Deus, aleluia, mesmo que esteja no deserto, eu quero te
te dizer que Deus tem poder de fazer brotar a água no deserto, aleluia. O Senhor tem poder de fazer brotar esta semente que você tem plantado no deserto, nesta terra seca. O Senhor tem poder para fazer brotar. Louvado seja Deus, e esta pessoa dá fruto. Louvado seja Deus, então não desista. Louvado seja Deus, não importa a situação que esta pessoa está vivendo. Não importa a circunstância. Continue pregando a palavra do Senhor. Se o Senhor te chamou, aleluia. Louvado seja Deus, confia no Senhor e segue em frente. Amém. Faz a obra do Senhor. Aleluia. Se o Senhor te ungiu, aleluia. Louvado seja Deus, te chamou para ser um missionário, para ser um evangelista, para ser um obreiro. Louvado seja Deus, para ser um levita. Louvado seja Deus, siga em frente, porque foi Deus que te chamou, não foi homem, aleluia. Foi o Senhor que te ungiu, aleluia. E Ele vai fazer a obra através da tua vida. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Seja um obreiro aprovado. Aleluia. Seja, aleluia, um missionário, evangelista. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus para a obra do Senhor. Louvado seja Deus. Ele ali pregando a palavra do Senhor. Diz a palavra do Senhor que quando ele acaba de pregar, aleluia, ele se afasta da cidade. E ele senta para ali ver o resultado daquele povo. De repente ele pensou assim, olha, eu já fiz o que o Senhor me mandou. Aleluia, eu já preguei. Eu já falei. Tomara agora que aquele povo não se arrepende. Tomara agora, aleluia, que eles não dão ouvido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra do Senhor, aleluia, fez muito efeito. Eles se arrependeram. A palavra do Senhor diz que até os animais enjoaram. As crianças, todos se humilharam na presença do Senhor, aleluia. Vestiram o pano de saco. Louvado seja Deus, aleluia. E reconheceram os seus erros, seus pecados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E então Jonas, ele ficou meio chateado. Quando ele viu, né, que não aconteceu nada, esperou ali uns 40 dias, digamos assim, viu que não aconteceu nada com aquela cidade, que o povo tinha se humilhado. Louvado seja o nome do Senhor, ele ficou ali meio indignado, olhando. Louvado seja Deus. E Deus ali fez ali crescer uma boboreira ali, né, para poder tampar Jonas que estava ali no sol. E de repente vem os bichos ali, come aquele pé de abóbora. Louvado seja Deus, e ele fica chateado. Louvado seja Deus, e o Senhor fala para ele, porque está assim. Louvado seja Deus, não foi você nem que plantou. Louvado seja Deus, está desta maneira porque morreu. Você acha mesmo que eu não ia ter, aleluia, compaixão deste povo que não sabe decidir a mão direita e a mão esquerda? Aleluia. Louvado seja Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus de misericórdia. O nosso Deus, Ele é um Deus de compaixão. Louvado seja Deus, por mais que parece difícil. Louvado seja Deus nessa geração que nós estamos vivendo. Mas vamos pregar a palavra do Senhor, aleluia. Aleluia. Vamos anunciar o Evangelho do Senhor. Vamos falar a verdade. Vamos orar, vamos jejuar pela salvação das almas. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. Até as criancinhas jejuaram ali em Nínive. Aleluia. Vamos ensinar os nossos filhos a jejuar. Glória a Deus. Vamos ensinar os nossos filhos a obedecer a palavra do Senhor. Aleluia, andar na presença do Senhor. Louvado seja Deus, porque Deus é fiel, Deus é justo. Aleluia, vamos orar pela nossa família. Vamos olhar para olhar, Jesus, louvado seja Deus, orar para os nossos parentes, para aqueles que estão longe dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para aqueles que não obedecem a palavra do Senhor, por aqueles que estão sendo enganados pelo inimigo.
Louvado seja Deus, a palavra do Senhor diz, aleluia. Glória a Deus que o Senhor virá, aleluia, para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus, e será muito triste para aqueles que ficarem aqui, para aqueles que não se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos, irmão, aleluia, se esforçar mais. Não vamos ser como Jonas, fugir. Louvado seja Deus, quantos têm tentado fugir do chamado. Aleluia, quantos têm tentado. Aleluia, louvado seja Deus, não fazer aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor quer. Aleluia. De repente, pode falar assim, olha, mas está muito difícil, está muito pesado, eu estou tendo muitas lutas, eu estou tendo muitas dificuldades. Louvado seja Deus, é o Senhor te provando. Oh, glória a Deus. Não fuja. Aleluia. Não fuja do teu chamado. Aleluia. Não abre mão daquilo que o Senhor tem colocado. Louvado seja Deus que nós viemos, aleluia, agarrar com todas as forças. Louvado seja Deus, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos para nos fazer, que nós viemos fazer com carinho, com amor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para que o Senhor venha, irmão, aleluia, como o Senhor fez ali na cidade de Ninive. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é todos que vão aceitar, não é todos que vão se humilhar, não é todos que vão se arrepender. Aleluia. Louvado seja Deus, mas eu tenho certeza que no meio deste povo, que no meio dessa geração, ainda tem vidas que o Senhor quer salvar. Amém. Ainda tem vidas que o Senhor quer libertar, que o Senhor quer transformar. Porque o Senhor veio, irmão, foi para salvar a todos. O Senhor não veio para salvar um, salvar dois, salvar três, não. O Senhor veio para todos, aleluia, para toda a humanidade, aleluia. Louvado seja Deus, mas infelizmente muitos não querem. A cidade de Ninive, todos ali se humilharam. O rei colocou ali a ordem. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós sabemos que quando o rei, ele dava uma ordem, aquela ordem era cumprida. Quando, aleluia, ele falava, que ele selava ali com o anel, louvado seja Deus, era algo que ninguém podia revogar, todo mundo ali obedecia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o nosso Rei. Amém. Que o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador. E aquilo que o Senhor assinou está assinado. Louvado seja o nome do Senhor, ninguém pode revogar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se o Senhor decretou a tua bênção, se o Senhor decretou a tua vitória, ninguém vai poder tirar de você. Louvado seja Deus. Mas é preciso você também ser fiel, irmão. Você, aleluia, buscar o Senhor. Quantos hoje estão dizendo assim, olha, Deus tem uma promessa na minha vida. Deus falou que eu vou ser uma missionária, que eu vou ser uma evangelista. Deus falou que vai me usar no louvor, mas está fora da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está achando assim, olha, e quando eu não voltar, o Senhor não vai permitir que eu morra. Glória a Deus. E quando, aleluia, eu não consertar minha vida, não vai acontecer nada comigo. Aleluia, tome cuidado. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tome cuidado com isso, aleluia. Louvado seja Deus. Tu sabe por quê? Porque o Senhor tem dado oportunidade a todo momento, aleluia. Mas muitos têm morrido, muitas pessoas em Manaiara, mesmo com promessa, têm morrido sem salvação. É verdade. Muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o Senhor fala, olha, eu vou te usar, aleluia, para ganhar almas para mim, para o meu reino. Louvado seja Deus, você vai ser o ganhador de alma. Mas aquela pessoa está fora da presença do Senhor. E vem o inimigo com a permissão de Deus e ceifa aquela vida. Aleluia. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor por causa da desobediência,
por causa da incredulidade, por causa da rebeldia. Louvado seja Deus, e muitos têm perdido a salvação. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jonas voltou. Aleluia. Louvado seja Deus. Pegou uma carona ali, né, no peixe. Louvado seja Deus. Deus mandou ali uma carona para ele, porque ele estava no meio do mar. Né? Louvado seja Deus. Deus podia falar assim: eu vou mandar um navio, vou mandar um barco para levar ele de volta. Mas Deus mandou um peixe. Sabe por quê? Porque ele precisou pagar o preço. Glória. Louvado seja Deus. Ele precisou pagar por sua desobediência, por sua rebeldia. Aleluia. E muitos, irmãos, mesmo o Senhor chamando ele, mesmo o Senhor permitindo uma enfermidade, mesmo o Senhor permitindo uma luta, mesmo assim eles não querem se dobrar diante do Senhor. Eles não querem reconhecer os seus erros. Louvado seja o nome do Senhor. Você já viu quando Deus usa uma pessoa, um servo dele, uma serva dele, para dizer assim para a pessoa: olha, louvado seja Deus, você está passando isso por causa da sua desobediência. Louvado seja Deus, você tem que consertar a tua vida. E a pessoa fala: não, estou passando isso que eu tenho que passar. Eu estou certa. O que eu estou fazendo de errado? A pessoa está bebendo, a pessoa está dizendo: o que eu estou fazendo de errado? Eu só estou bebendo. Eu só estou fumando. Não estou fazendo mal para ninguém. Louvado seja Deus. Uma certa vez o moço disse para mim, eu falei assim para ele: olha, você precisa consertar sua vida com o Senhor. Você precisa buscar o Senhor. Nosso Deus é maravilhoso. Aí ele dizia assim: é sim. É maravilhoso sim. Deus tem cuidado de mim. Aleluia. A única coisa que eu faço é só fumar. Mas eu amo o próximo. O que tem eu fumar? Louvado seja Deus. O que tem eu beber opinha? O que tem? Louvado seja Deus. Importante é amar o próximo. Está enganado, irmão, porque a Bíblia diz que os viciados não vão entrar no céu. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Nenhum tipo de vício, nenhum tipo de idolatria. Verdade. Muitos estão dizendo aí que a idolatria é só adorar Maria. Mas não é não. Verdade, glória a O Deus. futebol também é uma idolatria. Aleluia. Muitos têm adorado aí cantores gospel. Verdade. Verdade. Eu sou fã do cantor tal. Eu sou fã da cantora tal. Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Isso é idolatria. Está idolatrando um homem que nem a Deus ele serve. Verdade. Louvado seja Deus. Aleluia. Nem o homem de Deus verdadeiramente ele é. Porque um homem, aleluia, que serve a Deus, ele não casa pela segunda vez. Aleluia. O homem que serve a Deus de verdade, ele não vai lá para a praia. Aleluia, ficar lá no meio do povo tomando banho na praia, não, irmão. Aleluia. Ele não fica lá na piscina da tua casa com um montão de mulher e homem tomando banho lá seminu, não. Aleluia. Louvado seja Deus, o verdadeiro homem de Deus, ele vive uma vida separada. Aleluia. Louvado seja Deus para o Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O verdadeiro pastor, ele corrige. Aleluia, ele ensina as suas ovelhas. Ele ensina a tua igreja. Ele não anda a igreja, ele não deixa o povo andar de qualquer maneira, mas ele usa o cajado. Aleluia. Louvado seja Deus, e hoje temos muita idolatria. Idolatrando pastores. Verdade. Pastores aí nas redes sociais, no Kawaii, no TikTok. Hoje mesmo eu estava se arrumando para vir para a igreja e tinha um pastor no Kawaii, fazendo culto ao vivo na rua. Aí o meu esposo falou: olha lá, o pastor está pregando ao vivo. Louvado seja Deus, e eu tomando banho. Louvado seja Deus, dizendo que Jesus estava voltando. Ele mesmo precisa se consertar, irmão. Aleluia. Glória a Deus, ele também precisa buscar a Deus. Glória. Por isso que a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego. Aleluia. Louvado seja Deus, um pastor, aleluia, carnal, digamos assim. Louvado seja Deus, que não serve a Deus de verdade, ele vai poder conduzir alguém ao céu? Não. Não. Ele vai poder pregar doutrina se ele mesmo não vive? Não vai. Aleluia. Louvado seja Deus, é preciso viver para poder pregar. Glória a Deus. É preciso ter uma vida de santidade para você poder ensinar o próximo. Verdade, Jesus.
corrigir o próximo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Esta semana passada eu tive um sonho muito interessante. Eu tive um sonho que eu cheguei num lugar numa moto. E minha moto era velhinha. Eu encostei ela no muro e entrei numa igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. E a igreja ali estava cheia. Tinha muitas irmãs sentadas. Tinha muitos pastores. E ali tinha um pastor ensinando. Louvado seja Deus. Tinha ele sentado aqui, a igreja ali, e eu fiquei assim do lado no sonho. E aquele pastor estava ensinando e eu ouvindo, observando o que ele estava ensinando. E ele dizia assim para as irmãs: irmãs, vocês não precisam tampar o corpo de vocês, não. Vocês podem mostrar o corpo de vocês. Eles ensinando na igreja. Olha, vocês não precisam andar assim, não. Vocês podem andar de qualquer maneira. Deus não quer isso, não. Louvado seja Deus, ensinando na igreja. E naquele momento, no sonho, aleluia, eu tomei a frente daquele pastor. E eu disse assim: não, ele está errado. Aleluia. Não faça isso, não. Glória. Aleluia. Nós aprendemos, aleluia, que a blusa da irmã tem que ser até no cotovelo. Aleluia. Louvado seja Deus, a saia tem que tampar o joelho. Glória a Deus. Aí eu disse assim: olha, aleluia, pintura não. Pintar cabelo também não. Cortar cabelo também não. Vocês têm que vestir direito, têm que andar direito. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E aquele pastor ficou olhando para a minha cara. Aleluia. Ficou olhando para mim. E uma das irmãs balançavam a cabeça no sonho. Umas abaixavam. Louvado seja Deus. Eu dizia: olha, desse jeito aí, vocês não vão entrar no céu, não. Aleluia. Louvado seja Deus, irmão. É o que eles estão ensinando hoje. É verdade. Glória a Deus. É preciso o povo se arrepender. É Aleluia. preciso ter caráter de cristão. Glória a Ter Deus. temor. Louvado seja Deus. Hoje o povo não tem mais temor. Nem dentro da casa do Senhor. Verdade. Louvado seja Deus. Quantos hoje têm entrado dentro da casa do Senhor de shortinho, de camiseta, tudo de qualquer maneira, não tem nem temor para entrar dentro da casa do Senhor. Louvado seja Deus. Sabe o que é isso? Aleluia. São os falsos profetas, Verdade. os falsos ensinadores. Aleluia. Pessoas que dizem ser crente, subindo no púlpito da igreja de shortinho, de mini blusa. Eu estou dizendo isso, irmão, porque eu vejo muitos. Louvado seja Deus, pastores com roupa do Homem-Aranha, com roupa do Batman. Louvado seja Deus, mulheres vestidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de Mickey, dentro da igreja. Meu Deus. Louvado seja Deus. E isso é dentro das assembleias também. Louvado seja, estão acontecendo dentro da igreja. Sabe festa de criança? Tu sabe o que o dirigente faz? Veste fantasia, como se fosse fantasia de carnaval, para atrair as crianças dentro da igreja. Bota fantasia nas crianças. É lugar de adoração, irmão. Aleluia. Não é lugar, aleluia, dessas coisas, não. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Em vez da igreja estar levando Deus para o mundo está entrando dentro da igreja. Aleluia. É a igreja que tem que levar Deus para o mundo, irmão. Louvado seja Deus. Não é o mundo entrar dentro da casa do Senhor, não. Isso é errado. Aleluia. Glória a Isso Deus. é errado. Louvado seja o nome do Senhor. É preciso, irmão, se arrepender. É preciso hoje voltar lá no passado, pensar das coisas de Deus. Quando nossos irmãos morreram, aleluia, foram crucificados. Quando nossos irmãos sofreram, foram presos, foram jogados ali nas covas dos leões, aleluia, por causa da palavra do Senhor.
para que a palavra do Senhor continuasse viva em nossos corações, Amém. para que a doutrina do Senhor permanecesse. Mas hoje não. Aleluia. O povo tem perdido o temor. Verdade. Verdade. Como o pastor Ezequiel disse, que o dever de todo homem é temer a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós devemos pregar sim a palavra do Senhor. Aleluia, anunciar a volta do Senhor, porque o Senhor está voltando. Pregar contra o pecado. Aleluia. O povo de Nínive estava ali praticando coisas terríveis diante dos olhos do Senhor. Quantas coisas que nós vemos hoje. Aleluia, pessoas dentro da casa do Senhor. Aleluia, que dizem ser casa do Senhor, porque o Senhor já está bem longe. Aleluia. Louvado seja Deus, desses lugares o Senhor está bem longe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E que nós venhamos ser corajosos. Amém. Que nós não venhamos fugir como Jonas, mas que nós venhamos enfrentar. Que nós venhamos obedecer. Aleluia. Fazer aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor mandar. Ficar na posição que o Senhor quer que nós ficamos, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, fazer a obra do Senhor. Aleluia. Porque as almas estão perecendo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Está difícil? Está. A palavra do Senhor diz que é mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico se salvar. Mas ele diz lá também que não é impossível. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Não é impossível. Louvado seja Deus, tudo é possível aquele que crê. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você olha para uma pessoa que nunca botou um pé na igreja, que não aceita crente. Glória a Deus, mas o Senhor pode salvar ele. Aleluia. O Verdade. Senhor pode libertar ele. Eu creio. O Senhor pode libertar aquele traficante que todo mundo tem medo dele. Aleluia. Que anda de metralhadora, Glória que a mata, Deus. que rouba. Todo mundo tem medo dele. Aleluia. Louvado seja Deus, uma vez nós fomos lá no Espírito Santo. O obreiro Edson estava lá. Aleluia. Louvado seja Deus. E quando nós estávamos pregando, que o Senhor, aleluia, tinha me concedido a oportunidade de estar pregando, Aleluia. tinha um homem sentado com uma lata de cerveja na porta da igreja. E ele ficou lá, sentado. Louvado seja o nome do Senhor. E o Edson Leles foi lá e conversou com ele. E ele foi lá e aceitou Jesus. Aleluia. E todo mundo ficou com medo dele porque ele era traficante Glória a Deus. naquela área. Todo mundo tinha medo dele. Tinha não sei quanta pistola, uma de cada lado. E eu não sei o que ela mais. Louvado seja Deus. E a irmã dizendo assim: olha, esse moço aí é traficante. Esse moço aí é bandido, ele é perigoso, ele assalta, ele mata. Ele dirige quantas armas. Louvado seja Deus. E dentro da igreja, irmão, ele ficou mansinho. Aleluia. Tu sabe por quê? Porque onde Deus está, o inimigo, irmão, ele tem que sair. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E depois o Edson Leles teve a oportunidade de estar lá na casa dele. Aleluia. Foi lá fazer visita, ele almoçou com ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu fui lá. Procurei saber dele. Ele mudou de lá. Não mora mais lá. Ninguém sabe mais dele. Mas ele conheceu a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Eu me lembro que ele disse aquele dia, as irmãs com medo dele. A igreja lá tudo com medo dele, mesmo o Edson Leles. Ele falava para mim: eu sou perigoso, irmão. Eu dizia: perigoso é nosso Jesus. Ele achava graça. Glória a Deus. Não é perigoso, não. Ele chegou perto de mim, segurando a minha mão. E todo mundo olhando para mim. Aí ele falou assim: eu sou bandido. Aí eu falei: mas Jesus liberta. Aleluia. Eu matei não sei quanto. Louvado seja Deus. Disse: Deus te perdoa. Glória. Louvado seja Deus. E todo mundo com medo. E ele botou a mão no meu ombro. E eu olhei para ele e eu disse: Jesus te ama. Jesus quer te transformar. Aleluia. Jesus quer te libertar. E ele começou a
chorar dizendo assim, eu preciso mesmo mudar de vida. Aleluia, Jesus. Eu preciso mesmo de uma libertação. Oh, aleluia. Louvado seja Deus, se eu fosse outra pessoa, o Edson Leres, aleluia, quando eles falaram que ele era bandido da pesada, nós íamos sair correndo. Porque muitos crentes saem correndo, irmão. Louvado seja Deus, muitos saem correndo. Tu sabia que muitos, se ouvir um bandido ali, não tem coragem de ali falar de Jesus para ele porque tem medo dele? Louvado seja Deus, mas como eu te disse, se Deus mandar você ir, você vai, porque quem guarda é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Até pouco tempo tinha foto dele. Eu troquei de celular, as fotos sumiram, né? Glória a Deus. E o padrasto dele ainda era macumbeiro, tinha um centro lá na casa dele. Mas eu fui lá e ele não falou nada não, deixou eu orar, pregar a palavra lá dentro. Ele disse, ajuda mesmo ele. Eita! Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa lhe abençoar. Amém. E se ele estiver com vida, que ele venha ser alcançado nesta noite pelo Senhor, onde ele Glória a estiver. Deus, aleluia. Eu sei que o Senhor ainda, se ele estiver com vida, o Senhor ainda vai me dar a oportunidade de encontrar ele novamente. Amém, eu creio. E o que mais dói meu coração, meus irmãos, que quando eu disse para ele que eu ia vir embora, ele disse, não, você precisa ficar aqui, você precisa me ajudar. Louvado seja Deus, eu preciso da tua ajuda, missionária. Até falou assim para mim, eu me lembro até hoje. E eu disse assim, não, eu não posso, mas eles aqui vão te ajudar. Louvado seja Deus. Mas que o Senhor venha ter misericórdia daquela vida, onde ele estiver. Que o Senhor possa dar livramento a ele. Amém. Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que ele venha ainda ser o pregador. E eu me lembro que ele ficou tão feliz, que ele disse assim, eu agora sou de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse, eu agora sou de Jesus. Eu agora vou orar, vou me preparar, porque eu vou ganhar esses traficantes aí, tudo para Jesus. Falou assim comigo. Aleluia. Glória a Deus. Ele ficou muito feliz naquele dia. E tinha um ponto de encontro deles lá, dos traficantes, era um banco no meio da cidadezinha lá. Aí eu fui pra lá, sentei lá, eu quis sentar para eu falar de Jesus, sentei do lado dele, né? Desse rapaz. Aí eles vinham lá chamar ele para assaltar, ele disse, não quero mais não, estou indo para a igreja com o pastor. Glória, eles iam lá chamar na cara dura. Chamar, vamos ali fazer uma obra, que eles não sabiam. Glória a Deus, né? Estava decidido. Ele estava decidido. Glória a Deus. Precisava de ajuda. Ele precisava muito. Glória a Jesus. Né? Nós não sabemos o dia de amanhã. Quem sabe? Ele possa estar na presença de Deus onde ele estiver. Eu creio. Eu creio, viu? Em nome de Jesus. Porque ele aceitou Jesus com muita fé, chorando naquele dia. Glória a Deus. Já pensou? Glória a Deus. Aleluia. E o interessante é que naquele dia, eu ia vir embora no dia seguinte. E eu estava na rua, eu falei com o Senhor, Senhor, eu vim aqui. Eu queria pelo menos uma alma para Jesus. Ganha pelo menos umazinha, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Umazinha só, Jesus. Eu ia ia para casa feliz. Aleluia. E ele foi lá e levantou as duas mãos para Jesus naquele dia. Aleluia. Glória a Deus. Eu fiquei muito feliz naquele dia. Eu disse para o Senhor, Senhor, muito obrigado, porque valeu a pena eu vir até aqui. Glória a Deus. Então não vamos desistir, não. Glória a Deus. Não importa a situação que a pessoa tem vivido. Não importa. A cidade de Nínive ali, para muitos, estava perdida. Aquele povo ali não tinha mais jeito, não tinha mais solução. Mas o Senhor enviou ali Jonas Glória a Deus. e fez um milagre ali. Glória a Deus, através do arrependimento daquelas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço minha oportunidade.